Oi, gente, meu nome é Bárbara, sou professora de biologia e hoje a gente vai falar sobre transporte de nutrientes nas plantas. Nessa primeira parte, a gente vai entender como nutrientes e água entram nas células para que possam ser utilizados e como as raízes absorvem água e sais minerais para que possam ser transportados para as outras partes da planta. Bom, para começar, a gente tem que saber que as plantas também precisam de nutrientes para o seu desenvolvimento. E os nutrientes, em geral, são considerados essenciais, né? Esses aqui que a gente está vendo. E eles são considerados essenciais por 3 motivos. Primeiro, porque eles são necessários para completar o ciclo de vida da planta. Segundo, porque fazem parte de alguma molécula ou componente essencial para a planta. E terceiro, porque a deficiência desses nutrientes provocam sintomas nas plantas. E esses sintomas são observáveis, a gente consegue observar a olho nu. Bom, é importante destacar que esses nutrientes essenciais são divididos em 2 categorias. Os macronutrientes, que são aqueles que as plantas precisam em grande quantidade. Então a gente tem aqui como representantes o carbono, o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. E os micronutrientes, que são aqueles que as plantas precisam em menor quantidade. A gente tem aqui ferro, manganês, boro, molibdênio, zinco, cobre, cloro, ok? E é importante a gente falar que dentro dos macronutrientes, carbono, oxigênio e hidrogênio são importantes porque eles são necessários para a produção da glicose no processo de fotossíntese. Então não se esqueçam desses 3 nutrientes porque eles são muitíssimo importantes. Uma vez que dentro da planta haja água e haja nutrientes, como que eles vão entrar nas células para que possam executar suas funções? Então, os solutos, em geral, entram nas células por transporte ativo. Tanto os sais minerais quanto a sacarose, né, quanto a molécula orgânica. Então, como isso acontece? Na membrana das células vegetais, a gente tem cotransportadores, que são proteínas que, ao mesmo tempo que carregam o nutriente que a gente está estudando, que pode ser a sacarose ou algum outro sal mineral, ou sais minerais, né? Transportam também íons de hidrogênio. O hidrogênio aqui tem papel essencial para o transporte de soluto, né? Transporte de sais minerais e sacarose. Por quê? Porque ele é o íon necessário para esses cotransportadores funcionarem. Então vejam, uma vez que a gente tem a sacarose disponível no meio extracelular, aqui no exemplo do cotransportador de sacarose, a sacarose é carregada para dentro da célula juntamente com os íons de hidrogênio. E vejam, aqui no cotransportador de nitrato acontece a mesma coisa. O nitrato só vai entrar na célula se junto com ele entrar hidrogênio também, certo? Então essas bombas de hidrogênio são importantes para as plantas. E isso acontece, por exemplo, nas raízes. As raízes liberam hidrogênio no solo para que ele possa ser cotransportado para dentro das células da raiz junto com os sais minerais. Então, vejam que o hidrogênio tem papel essencial para as plantas, assim como, por exemplo, o sódio é importante para os animais. Bom, a água, por sua vez, ela vai ser transportada para as células, né, do meio extracelular para a célula, por meio da osmose. O que é osmose? Osmose é o transporte de água do meio menos concentrado, ou seja, que tem menos soluto e mais molécula de água livre, para o meio mais concentrado, que tem menos molécula de água livre e mais soluto. Por que isso? Porque na natureza tudo tende ao equilíbrio, então eu tenho que igualar as concentrações de um meio para o outro. Então sempre ocorre por osmose do meio menos concentrado e do meio para o meio mais concentrado. Aqui é importante a gente entender o conceito de potencial hídrico. O potencial hídrico é a propriedade da água que prevê a direção para onde a água vai. Então, a água sempre se move do meio que tem potencial hídrico alto, ou seja, menos concentrado, para o potencial hídrico mais baixo, ou seja, o meio mais concentrado. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de soluto derruba o potencial hídrico.
lugares, compartimentos celulares que têm mais soluto, mais sacarose, por exemplo, tem menos moléculas de água livre, ok? Até aí tudo bem? Porque as moléculas estão ligadas, por exemplo, na sacarose. Isso quer dizer que o potencial hídrico é mais baixo. Então, a água sempre vai se mover do potencial hídrico mais alto para o potencial hídrico mais baixo, ou menos concentrado para o mais concentrado. A gente tem aqui dois exemplos. Imagine uma célula que tem um potencial hídrico de menos 0,7, certo? E ela é colocada em um ambiente com potencial hídrico menos 0,9. Qual é o potencial hídrico mais alto aqui? Menos 0,7, certo? Está mais próximo de zero. Então, qual é a tendência da água? De sair. Então, a célula fica plasmolizada, que fala, ela perde água. Então, a água saiu do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí a nossa plantinha murcha. Agora, imaginem se a mesma célula for colocada num ambiente de água pura. O ambiente de água pura sempre tem potencial hídrico de zero. Qual que é o meio com maior potencial hídrico ou menos concentrado? Água pura, certo? Então, a água tende a entrar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? E a nossa célula fica túrgida. E aí a nossa plantinha volta a ficar viçosa, né? Vigorosa. Então, a curtas distâncias, a água sempre vai entrar na célula do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, geralmente, dentro das células, a gente tem a maior quantidade de íons. Isso faz com que a água entre dentro dela. Ok? Então, vejam. Soluto entra na célula por transporte ativo. Água entra na célula por osmose. Beleza? E por fim, a gente tem que entender então como que as plantas absorvem a água e os sais minerais que estão no solo para que eles possam executar suas funções, né? Porque eles são importantes para a planta. Primeira coisa que a gente tem que saber é que uma vez que água e sais minerais tenham entrado pelos pelos radiculares, ou seja, pelos pelos da raiz, eles vão seguir duas rotas principais, uma rota apoplástica ou uma rota simplástica. A rota apoplástica é a rota onde água e sais minerais atravessam o contínuo de parede celular e espaços extracelulares. Isso significa que água e sais minerais têm um caminho livre. Não precisa ficar atravessando organela, citoplasma, nada disso. Enquanto que a rota simplástica é uma rota em que água e sais minerais atravessam os citoplasmas das células. Então, imaginem, os pelos radiculares estão aqui, absorveram água e sais minerais. Agora, água e sais minerais têm que atravessar toda a raiz para chegar até os vasos do xilema, que estão lá no centro da raiz. Essa rota feita por eles pode ser apoplástica, ou seja, atravessa paredes celulares e espaços extracelulares, ou simplástica, atravessa os citoplasmas das células, certo? Quando a água e sais minerais atravessarem então todo o córtex da raiz, né, de maneira transversal, se a gente fizer um corte e observar, eles vão encontrar então uma camada de células que a gente chama de endoderme. A endoderme é uma camada de células que reveste o cilindro vascular, ou seja, reveste vaso de floema e xilema. E ela serve como ponto de controle. O que isso significa? Significa que essa endoderme, essas células da endoderme, vão servir como filtro para essa água e esse sal mineral que está querendo entrar no xilema. Como que isso acontece? Essas células elas possuem umas estrias que a gente chama de estrias de Caspary. São estrias compostas de suberina, que é uma substância extremamente resistente. Suberina é aquilo que compõe o tronco da árvore. Quando a gente bate numa árvore, a árvore é resistente, né? Aquela camada é dura. É desse mesmo composto que as estrias de Caspary são feitas, né? Então, as estrias de Caspary fazem o que? Elas vedam todo o entorno das células da endoderme, de maneira que água e sais minerais não conseguem atravessar a endoderme sem que para isso tenham que obrigatoriamente atravessar a célula. Então vejam,
ela tem que atravessar parede celular, membrana plasmática, citoplasma, membrana plasmática e parede celular. É como se fosse um filtro. É muitíssimo importante para as plantas, porque se tiver algum patógeno ou alguma toxina nessa água ou que está vindo junto com os sais minerais, fica barrado na endoderme e não entra no xilema. Imagine vocês que se um patógeno entra no xilema, né, nos vasos xilemáticos, ele é transportado para toda a planta, ele infecta a planta inteira e pode matar ela. Então esse filtro é muito importante, essa endoderme é essencial para servir como filtro mesmo, para barrar possíveis compostos que vão matar a planta, né? Bom, uma vez que a água e sais minerais tenham atravessado a endoderme, eles vão chegar no cilindro vascular, vão entrar nos vasos do xilema, né, aqui nosso vaso xilemático, para poder ser transportado para as outras partes da planta. E aí entra a nossa segunda parte da aula. Então, até agora, a gente viu como que água e nutrientes entram nas células. Então, vamos recordar? Nutrientes entram por transporte ativo, utilizando cotransportadores de hidrogênio, lembrem-se. Água entra nas células por osmose, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? E a absorção de água e sais minerais acontece por duas rotas principais, uma rota apoplástica e uma rota simplástica. A rota apoplástica utiliza as paredes celulares e os espaços extracelulares, é uma rota livre. E a rota simplástica é uma rota que utiliza citoplasmas. Então, a água e sais minerais precisam atravessar os citoplasmas de todas as células da raiz para chegar no xilema, certo? Na próxima parte da aula, né, na segunda aula, a gente vai ver então que uma vez que a água e sais minerais chegaram no xilema, como que eles são transportados para as outras partes da planta. Imagina uma planta de 120 metros, que força que carrega esses nutrientes e essa água para chegar até a ponta da folha da árvore. Então, na próxima aula a gente vai ver as forças que transportam os nutrientes, certo? É isso que eu tenho para falar nessa primeira parte, então até mais.